está perdida? Eu estou também. Mas nesses momentos, a pergunta não é para onde, é com quem. E hoje é com você, Alan Dias Castro. Seja bem-vindo no programa Status de hoje. Que prazer começar ouvindo uns versos aí. Obrigado, Ali, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Querido, tu sabes que eu estava assistindo tua live com a Marta Medeiros e sabe aquele tremor que tu tinha, aquela ansiedade, aquele negócio assim? Eu tô mais ou menos igual, tá? Mas nós vamos tocar. Imagina, fica tranquilo, um prazer falar contigo, viu? Que delícia, obrigada por ter aceitado também. Alan, ele é escritor, poeta, compositor, gaúcho, radicado no Rio de Janeiro. Vai nos contar um pouquinho também da trajetória dele. Alan, como é que tu chegou aí, esse sucesso todo, livro novo para o próximo semestre, Camon Jacoin, e daí, cara, quanto sucesso! Então, olhando agora, parece que foi ontem, assim, sabe? A trajetória já, aqui de Rio de Janeiro, já faz 11 anos que eu tô aqui. Puxa. E foi sempre, já tem uma história, sempre tentando dar vazão a esse objetivo de viver do que eu escrevo, né? De realmente tirar da gaveta aquele sonho que estava dormindo, como eu digo, eu estava sempre me adiando. Eu fiz o curso de Direito, porque era o roteiro que tinham escrito para mim, entre aspas. Meus pais me deram essa possibilidade, é claro, depois a gente cresce, amadurece e para de ficar reclamando e vendo as possibilidades que nos ofereceram, né? Hoje eu consigo agradecer as chances que me deram, mas não era o que eu queria, sabe, Ali? Então, eu queria pelo menos tentar, eu queria ir atrás do que eu acreditava. Eu acredito até hoje, que é a minha escrita, que era dar vazão. Eu sempre falo, né? Escrever o que eu sinto, falar o que eu escrevo. Claro que esse processo foi bem longo, né? Eu comecei realmente escrevendo o que eu sentia, tinha muita dificuldade em falar o que eu escrevia, mas esse processo culminou numa mudança para o Rio de Janeiro, como eu falei, há 11 anos, e aí as coisas foram acontecendo. Acontecendo, claro, a partir de várias investidas, várias tentativas, vários nãos. Eu sempre digo assim, né? Quantos nãos cabem dentro de um sim? Ou seja, teve resiliência, teve fôlego, e a trajetória tem sido longa, mas muito gratificante. Quando tu conta essa parte da tua história, eu lembro de vídeos que eu assisti teu, tu contando que quando tu foi sozinho, né? Tu foi sem a tua namorada na época, ou esposa, Isso. Enfim, Ana, né? A Ana, isso. E tu tinha, assim, aquele desejo de ligar para ela e dizer, Ana, vem que deu certo. Era aquela coisa de filme, sabe? E tu não conseguiu fazer... Mas não aconteceu, O momento não chegou. Essa é a parte da história, assim, que me arrepia, porque é o sonho de todos, né? Poder ligar para a esposa e dizer, vem que deu tudo certo. E isso foi essa tua trajetória dos 11 anos que tu disse que foi suado, foi difícil, né? Foi demorado. Eu pude conto com ela até hoje, ela mudou de fato assim a trajetória, mas quando eu vim eu não podia dar garantia nenhuma, né? Não sabendo o que daria era tudo que eu sabia. Então eu realmente vim tentar arriscar e ela teve a grandeza assim, de perceber a importância de ter alguém satisfeito do lado, né? E não alguém que pudesse depois vir por uma frustração, acabar procurando desculpas ou culpados e acabar sobrando para ela, né? Então, ela teve realmente essa visão, assim, e foi desde sempre, eu sempre brinco, assim, que a gente foi colega de agência, né? Eu era redatora, ela era diretora de arte, ela foi minha colega, e depois ela fez meus próximos currículos, assim, para buscar outras possibilidades, então ela sempre apoiou demais, assim, e quando eu consegui essas possibilidades, eu falei, olha, Ana, agora eu vou sair da agência, ao invés dela questionar, mas, poxa, a hora que você queria, ela sempre apoiou. E foi assim quando eu saí de Porto Alegre também, né? Ela falou, olha, eu acredito muito em você, corre atrás do sonho, e eu tô aqui. Então, a gente tá junto mesmo à distância, né? E esse momento tão esperado não chegou, assim, de eu dizer, Ana, brilhou, deu certo, vem que agora eu seguro. Mas aconteceu o contrário, sabe aquele papo, assim, que a gente quer ter um roteiro certo, quer saber como as coisas vão funcionar sem tentar, né? Sem a prática, e geralmente é diferente. No nosso caso foi diferente, mas foi muito positivo. Ela veio, ela se dispôs a vir ficar comigo, independente de ter dado certo ou não, que isso também é muito subjetivo, né? Exato. Mas quando ela veio, de fato, a coisa, eu acho que eu sempre brinco com aquele filme do Rock, assim, sabe? Quando a Adrian fala, pô, você tá aí para lutar, luta. Então ela veio e falou, você tá aí para escrever? Ela escreve, me deu todo o apoio, me deu toda a base para a gente montar um projeto, que foi o Voz ao Verbo, né? Foi a partir dela, do incentivo dela, e realmente
parar de procurar desculpas ou culpados para não fazer o que eu estava me adiando, me anulando. Sabe aquelas desculpas, que a gente fala, não estou pronto, não é a hora ainda, não tenho equipamento certo, ou seja, eu era muito bom em desculpas, assim, mas botar a cara de fato não foi a Ana que te ajudou, né? Afinal, foi a Ana que te ajudou a botar essa cara aí nos vídeos. Literalmente, pegou um celular e falou, agora fala o poema. Tira da gaveta. Agora tu vai contar como é que foi essa história dos vídeos. Gente, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre apreciei muito o poema. Mas é difícil a gente ler o poema e fazer uma interpretação como deveria, ou como a gente gostaria de interpretar. E a partir do momento que tu começou a fazer os vídeos interpretando o teu pensamento, o que tu pensava e sentia, a gente recebeu diferente. Como é que foi essa ideia? Olha, eu fico feliz de ouvir assim, porque justamente foi mais ou menos esse o processo, era falar o que eu sentia. E aí, por isso que eu tenho uma dificuldade grande de falar poema de outros autores, assim, porque eu acho arriscado, né? Porque eu sei exatamente o que eu quis dizer quando estava escrevendo, então fica mais fácil, entre aspas, transbordar esse sentimento, né? Mas o processo passou muito por uma autocrítica muito grande que eu tinha, por destruir essa autocrítica, assim, e resolver sair de trás da caneta. Essa eu acho que é a grande metáfora, assim, Ali. Porque eu sou compositor, então era muito fácil ouvir meus poemas, minhas letras, na boca de outros intérpretes, né? Outras pessoas defendendo aquele pensamento. Eu precisei dessa coragem, assim, para realmente assumir, não, esse sou eu, é isso que eu quero dizer, esse que eu quero defender, assim, entre aspas. Ou seja, encontrar minha identidade através do que eu escrevo. E aí foi realmente dessa vontade de ser o porta-voz desse sentimento para trazer realmente uma coisa mais sincera, a sinceridade de fato ali, pelo que eu disse, por eu ter escrito, por eu ter entendimento do texto a partir do que me motivou a escrever, né? Então, o processo foi esse, deixar de lado um pouco aquela autocrítica e realmente sair de trás da caneta, assumir um sentimento, assumir o meu discurso, enfim, né? Isso passa por personalidade e aí que está a identificação das pessoas, né? Não é bonito ou feio, é sincero, e sinceridade não é só um parâmetro assim, de gostei ou não, né? Então é muito mais ampla a coisa e, portanto, muito mais desafiadora no meu ponto de vista. É interessante quando tu dizes que tu não consegue quase interpretar um poema de outra pessoa. Mas quando a gente ouve outras pessoas interpretando o teu poema, é muito bonito também, porque aquela questão do... Agora me fugiu o nome do autor, o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes recitando o teu poema dos pais. O que era aquilo de lindo, gente? Ali eu pulava que nem uma criança. Tinha que ver. Foi realmente no Dia dos Pais. E foi uma surpresa, né? Eu não sabia que... a gente tinha enviado o livro, o editor enviou o livro para ele, mas eu não sabia que ele tinha recebido, não sabia muito menos que tinha gostado, enfim, né? E aí no Dia dos Pais, naquela situação que eu estava ali, foi o primeiro Dia dos Pais sem o meu pai e, ao mesmo tempo, que me compensou muito, assim, emocionalmente, foi o meu primeiro Dia dos Pais no papel de pai, né? Com a Serena no colo. E era o fim de noite, assim, eu lembro que eu peguei o celular, uma chuva de mensagens, assim, Ali. Falei, olha, é uma coisa muito boa ou uma tragédia, assim, né? Que legal. Por sorte, foi aquele presente, realmente, do Antônio Fagundes, e eu me emocionei muito. Eu me emociono muito com as pessoas dando a interpretação delas. Inclusive, gostei muito de começar o programa te ouvindo falar um poema. Olha que eu procurei, eu disse, vamos achar ele interpretando esse poema, eu quero ver como é que ele fala. Eu não achei, mas aí eu fui do meu coração, e eu achei que esse poema, assim, começando, realmente, hoje tinha que ser contigo. E que lindo tu contares o que tu sentiu naquele dia, né, da chuva de mensagens que te deixou tão emocionado. Foi um presente realmente que tu merecias naquele momento, né? E caiu como uma luva. E tu sabe que essa questão da pandemia, eu não consegui pegar os teus livros, comprar teus livros, eu queria estar aqui com Voz ao Verbo na minha mão, e não tenho. Mas me comenta um pouquinho sobre a tua evolução dos teus livros, do primeiro que foi o Zé Ninguém, né, que é um nome assim, Zé Ninguém, né, chegou agora aí a Voz ao Verbo e o novo livro Camon Jacóin. Qual é a evolução dessa tua história aí com os livros? Nossa, tem uma evolução bem pessoal, assim, né, realmente de buscar viver o que eu escrevo, né, eu percebo no Zé Ninguém, o Zé Ninguém tem aquela questão, assim, de não querer me enquadrar no que os outros esperavam de mim, aquela coisa de me enquadrar dentro da sociedade, aquela coisa de normas e parâmetros, expectativas. Então eu queria fugir disso e eu brincava assim, eu moro numa ilha, estou longe de toda essa previsão do que eu deveria ser, então eu me tornei um Zé Ninguém, afastado
desse roteiro esperado pelos outros, assim, dessa expectativa alheia, né? Então, no Zé Ninguém é quase como um compilado de toda uma fase onde eu fazia muita música, muita composição para os outros, e aí tem muito pouco do Alan de fato ali, até porque eu acho que eu estava muito numa busca por autoconhecimento mesmo. Eu estava naquela dúvida se mudava ou não, se digeria essa questão do sonho que estava ali sufocado na garganta. Então passou muito por essa autodescoberta, assim. Isso já foi 2014, já tem um tempo. Mas ele é resultado de anos de escrita, né? Então ele reflete o meu amadurecimento não só como escritor, mas como pessoa. Eu acredito que essa trajetória está linkada totalmente a essa evolução, ou busca, pelo menos, pessoal, né? E chegamos, então, em 2019. 2019. Ah, tá aí ele, ó. Tá aí o filhote, o segundo filhote. E aí, esse foi o resultado desse projeto dos vídeos. Então, ele tem os textos ali, todos os poemas que eu falo, só que teve uma grande sacada da editora, da Sextante, que foi o seguinte: quando a gente fechou, vamos lançar e tal, eles falaram, olha, mas o livro não está pronto, a gente tem os poemas, mas a gente não pode simplesmente entregar aqui um compilado de poemas sem ter um roteiro, sem alguma coisa amarrando, uma história por trás, né, um enredo, enfim. E aí a grande sacada que eu achei foi essa: eles me pediram para contar, roteiro a roteiro, uma história que a gente chamou de Como Encontrei Minha Voz. E aí ele foi muito legal essa sacada assim, de Como Encontrei Minha Voz, que passa, eu trago capítulos aqui, por exemplo, ouvindo meu pai cantar, vendo minha mãe ler, e aí tem o capítulo também calando, sentindo, escrevendo o que eu sinto, falando o que eu escrevo. É quase como um resumo que eu acabei de contar aqui. Que pena que eu não tenho em mãos para olhar isso. Fica aí, fica um spoiler aí para você. Mas ele fala muito disso, de ver o meu pai cantando, por exemplo. Ele era apaixonado por música, então me influenciou demais. A minha mãe era apaixonada por literatura, ela falou, você quer escrever? Leia. Então tem essas duas influências, assim, dessas pessoas que me influenciaram demais em todos os sentidos, e profissionalmente também. Então é o resultado disso, que foi para os vídeos, que foi para o mundo inteiro e compilou num livro. Parabéns. E esse novo livro que está todo mundo louco para saber o que vem aí? E eu quero saber o que você achou da parceria. Foi uma boa ideia, não foi? Na noite anterior eu assisti a live da Monja, e ela é um doce, né? E essa parceria que vocês devem ter feito deve estar rendendo muitos frutos aí de conhecimento também. Como é que tu te sente com isso? Eu me sinto honrado, porque ela é não só por idade, assim, mas ela é uma pessoa que está na busca há muitos anos, né? Um respeito enorme que eu tenho por ela, pelas opções dela, e a gente se encontra muito na maneira simples de passar o que a gente acredita, e eu tive a sorte... Coisas de coração, né? Exato, a simplicidade que vem ali do sentimento, né? Que não é fácil imitar o simples, a gente acha fazer o simples, a gente pode replicar, mas não é bem assim. Eu identifico nela esse poder do simples, né? De passar uma mensagem que chega no coração, que é uma coisa que ela viveu. Acho que tem muito disso, né? Da vivência, trazer a sinceridade. Eu tive a sorte de participar de um evento em 2019 com ela, onde ela foi palestrar e eu fui falar poemas, fui chamado para falar poemas. Era um evento do Instituto Hermógenes, que é um instituto de yoga aqui do professor Hermógenes. Inclusive está fazendo 100 anos. O professor Hermógenes é uma figura sensacional assim, da evolução humana para nós brasileiros aqui. O Hermógenes é um cara, estaria completando 100 anos hoje. Então, olha só. Eu fui atrás desse Instituto Hermógenes para buscar a yoga, né, a meditação, e eles me chamaram para esse evento e eu encontrei a Monja lá. E aquela coisa que realmente rolou, sabe? Bateu assim... A química, a sintonia entre vocês. Exato, rolou a química ali dos poemas, da maneira que ela falava, da maneira que eu falo, e culminou da gente voltar junto também, foi no interior do Rio, a gente voltou para o Rio junto, no mesmo carro, trocamos ideia ali, e a coisa... E aí plantou a semente em mim ali no sonho, realmente, seria muito legal fazer um livro com ela. Mas ficou ali no desejo, até o dia no meio dessa pandemia, a Sereninha tá dando eu tô ouvindo ela, depois vou mandar um beijinho para ela. Tá mandando um beijo para vocês aí. Mas pra enfim, e aí... Obrigado. E aí, no meio da pandemia ali, eu preciso fazer um projeto novo. Opa! Querida, não tem problema, é um doce, deixa ela. Ela é o poema dela. É o poema dela. A forma dela, tô aqui, tô esperando. Mas eu tenho 3 filhos, não te preocupa, é isso que eu tô acostumada. Então você sabe sabe o que é o momento, né? Home office. Sei, não tem problema nenhum.
Obrigado. E aí a história, assim, eu estava no meio da pandemia, justamente nessa de home office e tal, eu falei, nossa, eu preciso de um projeto, arriscar um projeto que eu realmente acredite, que vá não tirar meu tempo, mas vou investir o tempo em algo realmente grande, e resolvi entrar em contato com ela. Mandei um e-mail sugerindo o livro, para minha surpresa, no mesmo dia, assim, ela respondeu, vamos nessa, adorei a ideia, e eu fiz o contato com a editora também adorou, abraçou. Isso eu estou falando de novembro, e a partir daí foi questão contratual e tal. Começamos de fato agora, já em janeiro, fevereiro, acabamos agora em março. Acabamos, eu digo, o primeiro texto, né? Aquele Legal. script inicial, agora vai para a editora, volta, mas está nascendo. O processo então, todo, está nascendo o filhote. Processo todo. Exato, a Mais Monge e o Poeta. Mais uma... Ai, a Monge e o Poeta, que lindo! Mais uma vez, parabéns pela tua coragem, né? Por tu ter perdido o medo, ter entrado em contato com ela e ter lançado aí esse teu novo bebê. Alan, eu vou até pedir que no próximo semestre a gente volte a conversar sobre esse livro, porque eu quero ver ele nas tuas mãos e nas minhas também, tá? Pode, então já estás convidado. Bom, eu tenho só mais uma perguntinha que o pessoal tem me perguntado muito sobre a tua participação em palestras para a empresa. Tu tens feito esse trabalho também, além da escrita? Tem um trabalho que me deixa muito feliz, assim, levar o que eu acredito, o que eu escrevo para as empresas, pela percepção que elas tiveram que atrás de cada cargo, cada crachá tem um ser humano, né? Então, é claro que a gente precisa, assim, focar nas vendas e resultados e números, mas aquele cara que está correndo atrás é um cara que chega em casa e tem suas questões, é um cara que tem seus sonhos, seus medos, então, ele precisa estar bem para isso, né? É isso, exatamente, tem que estar bem para passar algo legal para o outro, para cumprir nosso papel de uma forma tranquila, positiva, né? Então, esse trabalho tem vindo ao encontro dessa vontade de perceber o ser humano, de valorizar e trazer sentimento, né? Para a gente falar disso, entender nossos sentimentos, dividir o que a gente acredita. Então, faço um trabalho de palestras agora online, né? Através da Midas Eventos, com um escritório aí do Sul, que me representa, o professor Fernando. Uhum. E aí a gente fechou essa parceria, já faz alguns anos, a gente tem levado para cada vez mais empresas, mais produtos, inclusive a gente oferece a poesia on demand, ou seja, a gente faz poesias por encomenda. Pela demanda, a demanda. Uhum. Isso, sempre com o intuito de levar os sentimentos, de perceber, ser e perceber o ser humano do outro lado. Que delícia. Olha, Alan, muito bom essa tua evolução, muito bom esse teu trabalho, eu acho que você está no caminho certo. Nós aqui do Sul, né, sentimos muito orgulho de quem está aí na vida e está fazendo esse sucesso todo como tu. Então, a gente vai querer te agradecer muito pela participação, de ter vindo aqui falar com a Bitcom TV, que é a TV regional, o Status, que é um programa também da região que leva informação e conteúdo a todos, dessa forma também online, né, com essa pandemia. Mas esperar pelos próximos poemas e pelos próximos vídeos teus. Alan, te agradeço. E agora, né, a gente não pode deixar de encerrar isso pedindo para ti recitares um poema teu. Tá contigo a voz de novo. Eu já ia pedir, não vou falar poema aqui, já estava... Claro que vai! Eu quero simplesmente agradecer pelo convite, pela tua gentileza. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês. Eu vou falar o poema que você iniciou, então, se chama... Que bom! Pode ser? Pode! Então, ótimo. Ele se chama Amizade Real. E ele está aqui na página 49 do Voz ao Verbo, e ele fala assim, justamente nesse momento onde a gente está, eu acredito, que a frase que a gente mais vai falar, ou deseja, pelo menos, é essa troca, assim, do calma vai passar, por calma, estou passando aí. Eu espero muito que em breve a gente possa voltar a se encontrar, que a gente possa ter esse olho no olho, esse abraço forte, mas por enquanto a gente percebe a diferença entre quem está online e quem está conectado. Então, agradeço pela conexão de vocês aí e me despeço com esse poema chamado Amizade Real. Que lindo! Vamos lá. Quando a gente se tranca no próprio mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem dizendo calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz calma, estou passando aí. Faz toda a diferença poder contar com aquela pessoa que entra no universo da nossa solidão, ignora aquela placa que diz fechado para visitação, abre a porta, fecha as janelas do computador e parece que te puxa, te traz de volta para a vida real. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É quase como dizer, você está perdido? Eu estou também. Mas às vezes a pergunta não é para onde, é com quem.
E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado, entre aqueles que estão online e quem está conectado. E, sinceramente, eu nunca entendi direito o conceito da tal da empatia, até perceber que, na prática, a amizade real não precisa de muita teoria. Às vezes, basta servir de companhia, em silêncio mesmo. Porque aquele silêncio que não te deixa no vácuo não significa que acabou a bateria. Significa que você recebeu a mensagem. E, às vezes, melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Não sabe o que falar? Tranquilo, porque a tua presença já vai ter respondido. Obrigado. Ai, Alan, muito lindo, muito obrigada, te agradeço de coração. Eu que agradeço. E eu vou encerrar com a frase do slogan do meu programa, que é status. A vida é agora. Obrigada. Um abraço, muito obrigado. Beijo.